Pessoal, boa tarde a vocês. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite da casa. Eu tenho uma convicção, uma crença que vai ficar muito clara durante esse nosso papo de hoje. Que vai ficar muito clara durante esse nosso papo de hoje. Eu tenho uma crença de que a doutrina espírita precisa fazer sentido na nossa vida. Que quando nós falamos sobre o espiritismo, as pessoas precisam sair dali aplicando aquele conhecimento, aquela reflexão ou aquele incômodo na sua vida. Se isso não acontecer, se for apenas uma exposição de nível elucubrativo, filosófico, o poder transformador da doutrina espírita fica comprometido. É claro que é muito bom aprender, estudar, mas o espiritismo ele tem um apelo diferente das ciências convencionais. É uma ciência que toca e transforma. Então, sob esse ponto de vista, eu trouxe para vocês aqui um material, que é um material vindo originalmente da divisão proposta pela pedagogia Waldorf, mas adaptado ao vocabulário e à realidade espíritas. A ideia é a gente passar pela nossa vida espiritual, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, e tentar entender o contínuo dessa vida espiritual, ou as estações por que passamos na nossa vida espiritual. E com isso, a gente vai trazer alguns conceitos básicos da doutrina espírita, mas aplicando esses conceitos à nossa vida. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma citação de Allan Kardec, que está em Obras Póstumas, numa parte chamada O Caminho da Vida. Obras Póstumas é um livro belíssimo. Precisa ser lido, obviamente, com a cabeça de quem entende que aqueles escritos não foram publicados por Kardec. Alguém achou os escritos e publicou. Pierre Guetin-Lemarie, ele publicou os escritos depois. Mas tem pérolas ali fantásticas. Aqui ele diz o seguinte: as existências corpóreas são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima da existência normal. Então, tudo aquilo que a gente vê, que a gente conhece no mundo físico, né? E para vocês terem uma ideia, toda a matéria que a gente consegue perceber, inclusive por telescópios, por microscópios, ela corresponde hoje, segundo a física, a 0,4% de toda a matéria do universo. Hoje, a física já entende que tudo que a gente consegue perceber é 0,4% de toda a matéria do universo. Isso no mundo físico. Se a gente coloca o mundo espiritual junto, esse percentual vai caindo bastante. E é por isso que a gente vai entender que Kardec vai dizer para nós que as estações da vida física são apenas uma parcela mínima da nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Eu vou começar falando, ele não está passando ali, né, na apresentação. Vou resolver. As coisas importantes a gente não, às vezes, tem dificuldade de resolver. As coisas simples a gente resolve mais fácil. Vou tentar botar a apresentação de novo ali. Muito bem. Vou começar falando sobre o que eu chamo de biografia diurna. Vamos, seguindo a metodologia kardeciana, começar pelo conhecido e ir para o desconhecido, que é a nossa biografia durante a vida física. E aí eu vou usar a divisão da pedagogia Waldorf, que propõe que a gente analise a vida física em setênios, ou em períodos de 7 anos. Poderiam ser 6 ou 5, mas são períodos em que se observa algumas crises,
algumas crises existem a cada 7 anos, né? Esse, por curiosidade, é o tempo médio em que todas as células do nosso corpo se renovam. Não tem uma relação direta uma coisa com a outra, mas é um período razoável, vamos dizer assim. Depois a gente vai falar sobre a biografia noturna, que é exatamente essas estações no mundo espiritual. Vamos falar das estações do espírito, então é esse contínuo. E por fim eu vou apresentar um videozinho de 3 minutos para vocês, chamado O Vai e Vem das Estações. E eu queria ver se o som está funcionando aqui. Bom, antes do som, eu vou começar falando sobre o encarne, ou a encarnação. A doutrina espírita é muito precisa quando fala da encarnação. E a gente vê algumas pessoas confundindo um pouco esse conceito. A encarnação do espírito, ela começa na concepção. Então, quando você tem a formação, quer dizer, o óvulo e o espermatozoide, eles, cada um com metade do material genético, eles se fundem e formam o ovo, né? Então, a gente tem ali, naquele momento, o início da encarnação do espírito. Certo? Aquele é o momento. E a encarnação se completa no nascimento. Então, o bebezinho que tem 1 dia de idade, ele está completamente encarnado, 100% encarnado. A gente vai ver por que isso gera alguma confusão. Mas esse período de 9 meses, aí, em média, né, é o período necessário para que a encarnação se complete. Para que aquele espírito que estava no mundo espiritual passe pela adaptação de ir se ligando ao corpo até que no fim de 9 meses ele está ou se torna um espírito encarnado. Deveria estar tocando uma musiquinha. Ó. Tá no máximo. Vai dar certo. Bom, então nessa visão dos setênios, né, a gente começa com o primeiro período da vida, que são os 3 primeiros setênios. Então, desde que a criança está lá com 0 anos, acaba de estar encarnada, até os seus 21 anos de idade. Esse é o período que a gente faz, por analogia, a ligação com a primavera, a primeira estação da vida. No início você tem o nascer do físico. Aí, por volta até os 7 anos, a gente tem como referência principal a figura dos pais. E nesse período, dizem os espíritos em O Livro dos Espíritos, o período da infância é quando essa criança está mais disposta a aprender novos conceitos, novas posturas, nova educação, que mais tarde vão se confrontar com aqueles valores que ela já traz de encarnações anteriores, mas que ainda estão adormecidos. E por que estão adormecidos? Porque a criança nessa idade tem o biológico dela muito, ou físico, ou biológico dela muito frágil, ainda se formando. E a gente sabe pela doutrina espírita que em todos os momentos em que o corpo está fragilizado, o espírito aproveita para se emancipar, para se tornar mais livre do corpo. Então é pelo mesmo motivo que as pessoas que estão próximas da morte começam a ver os seus entes queridos, começam a ver os parentes. Pelo mesmo motivo, a gente vê na criança até os 7 anos de idade uma convivência com o mundo espiritual. Isso não quer dizer que a criança não esteja encarnada. Essa é que é a grande confusão.
A criança está completamente encarnada, mas ela passa nesse período por um processo de emancipação natural da alma, porque o seu corpo físico ainda está em formação. E aí ela tem os seus amiguinhos invisíveis, que ela brinca, né? Ela fala do mundo espiritual com muito mais facilidade. Então, grande parte das pesquisas sobre lembranças de encarnações passadas estão vinculadas a crianças nesta faixa etária, porque ela ainda não se desvinculou do mundo espiritual por conta do seu físico não ter amarrado, não ter apertado bem o seu perispírito ainda, porque os órgãos não estavam totalmente desenvolvidos. Ali por volta do segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, há um novo nascimento para essa criança, que é o nascimento emocional. Então, esse nascimento emocional, ele faz com que nasçam duas coisas importantes, que ficam muito mais evidentes nessa fase, que é a simpatia e a antipatia. A criança, quando é muito pequena, ela confunde muito esses sentimentos. Os sentimentos, quem tem criança pequena sabe, ela ri e chora, às vezes com uma facilidade muito grande, porque o sentimento dela, a parte emocional dela não está consolidada. Ali por volta dos 7 anos, quando ela acaba de formar o básico do seu corpo físico e, portanto, está vivendo mais o mundo físico, ela começa a ter as relações e a formar as relações de simpatia e antipatia. E aí, nessa fase, a criança vai ter como referência a sua escola, os seus amiguinhos. E a formação da amizade vai promover nessa criança, no segundo setênio, o início do seu amadurecimento emocional. No terceiro setênio acontece um outro fator, também que está no Livro dos Espíritos, que é a adolescência. Dos 14 aos 21 anos de idade, o espírito retoma acesso parcial à sua memória espiritual, principalmente a memória emocional. Então, você começa a ter um choque interno daqueles 14 anos que foram dedicados à educação, e vamos supor que seja um espírito que foi bem educado, com toda uma história espiritual que nem sempre se coaduna com isso. E aí você tem os conflitos íntimos, conflitos internos, e aí é o terceiro nascer. Não é mais o nascer físico, não é mais o nascer emocional do segundo setênio, é o nascer da identidade. É a construção da identidade daquele espírito naquela encarnação, em que algumas pessoas chamam de personalidade. A formação da personalidade acontece exatamente como resultado desse choque entre aquilo que o espírito foi, aquilo que ele carrega de carga emocional e até às vezes intelectual, e aquilo que ele recebeu através dos pais pela educação. A mistura disso e as escolhas desse espírito vão determinar nessa fase traços marcantes da sua personalidade. A palavra personalidade vem do teatro, né? Da máscara do teatro, que antigamente não existia esse sistema de som. Então, a máscara tinha que ter um mecanismo para fazer com que a voz dos atores chegasse nas pessoas. Então, era personar, para soar. A máscara tinha um mecanismo que era feito para fazer a voz soar. Então, essas máscaras eram chamadas de personas, porque elas tinham essa função de fazer a voz soar. O corpo físico é, para o espírito, uma máscara, pela qual ele faz soar aquilo que ele é, mas o som dele não é ele. Ele é uma expressão do espírito, limitado pelo corpo físico. E nessa fase há a consolidação da personalidade. Nessa fase do verão, então,
o desenvolvimento principal é desse corpo físico. É a consolidação dele como ser no mundo físico, saindo do mundo espiritual. Nessa fase, o mundo é bom no início, no segundo setênio o mundo é belo, e no terceiro setênio o mundo é verdade. O mundo é bom, belo e verdade. Então, o espírito reencarnante começa a conhecer o mundo, a estar no mundo. E com o físico ainda em formação, com o emocional em formação, mas com a sua ligação espiritual ainda muito forte. Ele vive bastante o mundo espiritual e à medida em que o físico vai crescendo, essa ligação natural com o mundo espiritual também vai diminuindo. Então essa é chamada a primavera, é a fase de namoro desse espírito com a vida física, né? Então nós estamos passando pelo primeiro período, pela primeira estação, né? A estação da primavera, aquela do namoro do espírito com o mundo físico, e vamos chegar no lugar onde o espírito já está absolutamente fixado no mundo físico, né? E começa a se interessar pelo mundo físico. Ele começa a buscar o seu lugar no mundo, né? Ele começa a desenvolver as suas habilidades no mundo físico. O primeiro setênio desse conjunto, dessa estação, a gente costuma dizer que é o setênio do centauro. O centauro é aquele que é meio homem, meio animal, em que ele vai buscar o lugar dele no mundo, em que ele vai trabalhar, em que ele trabalha até mais tarde, que ele vira à noite, que ele viaja, que ele quer desenvolver as suas habilidades técnicas, né? Nessa fase também, a vida espiritual tende a dar uma diminuída muito, muito, muito forte. E essa é a fase em que todas as filosofias perdem muitos jovens. Nós não conseguimos ainda uma fórmula para mantê-los em equilíbrio nessa fase em que o mundo físico chama demais. Esse é o verão em que o calor faz com que esse jovem ferva por dentro e busque no mundo o seu lugar. Desse centauro em que as habilidades técnicas são desenvolvidas, né, a gente chega no outro setênio em que a gente chama o setênio do cavaleiro. O cavaleiro já não é mais metade animal e metade homem, ele não se confunde, ele já sabe que é um homem sobre um animal. E aí ele começa a domar as suas inclinações. Às vezes não quer domar, mas já tem consciência de que é possível separar o animal do homem. Mas o cavaleiro às vezes é levado pelo animal. E aí segue-se o próximo setênio que a gente vê esse cavaleiro descendo do cavalo. É o chamado setênio do andarilho. Então aí por volta dos 35 aos 42 anos, você vai vendo o tipo de pergunta vai mudando. Não mais as habilidades técnicas, que é típico do primeiro setênio dessa estação, não mais as atividades organizativas, que são aquelas de questionar a ordem do mundo, por que o mundo funciona assim, mas agora o desenvolvimento das habilidades sociais. E aí há um ponto de inflexão, há uma crise forte em que aquele cavaleiro, aquele centauro, começa a perceber que na realidade não é o animal o mais importante, mas é o homem sobre o animal. E quando ele desce do animal e se torna um andarilho, aí dos 35 aos 42 anos, ele começa a fazer perguntas diferentes. As perguntas não são mais como eu vou dominar o mundo, mas como eu vou me conhecer. E aí saímos dessa fase do calor em que o físico está muito forte, e ele fica tão forte que ele subjuga o emocional e o espiritual, e a gente passa para a fase do outono. O outono é então o desenvolvimento não mais daquela parte vital, do fluido vital,
do corpo vital ou do duplo etérico, ou como vocês queiram chamar, mas agora desenvolver as habilidades de comunicação. Então, nessa fase, a gente tem a figura do perispírito no sentido kardeciano, como corpo espiritual, se vocês preferirem, usando a nomenclatura do André Luiz, que é o órgão de comunicação com o mundo. Não é mais eu, o meu órgão vital, não é mais eu, o meu órgão físico, mas é o meu órgão de comunicação, é eu inserido no mundo. Eu não quero mais dominar o mundo, eu quero melhorar o mundo. E aí, dos 42 aos 63 anos, a gente vê um decaimento do corpo físico, da força física, mas um crescimento do amadurecimento espiritual e do amadurecimento emocional. Nessa parte, as suas referências deixam de ser lá a família, os amigos, como é comum na primeira estação, né, na primavera. Deixa de ser o trabalho, o mundo físico, as novidades, a vida amorosa, né, as tentativas, os namoros, e passa a ser a coletividade, passa a ser a sociedade, passa a ser a humanidade algumas vezes. O caminhar desses setênios, nesse milênio, é muito interessante, porque ele vai libertando aquilo que a gente foi construindo. Então, disse que no primeiro setênio, né, dessa estação, você liberta a sua fase ou a sua forma de pensar. O que isso significa na prática? Você para de se preocupar com o que os outros vão pensar de você. Você começa a pensar livremente por si só. É claro que eu estou falando aqui não é uma fórmula matemática, é uma visão geral. Tem algumas pessoas em que a adolescência vai até os 60 anos. Né? Tem outras em que ela praticamente não existe. Isso é uma visão geral das estações por que nós deveríamos passar. Essa fase, né, da presença de espírito, que vem aí dos 42 aos 49 anos, né, é chamada de fase imaginativa, porque você liberta o pensar. O pensar não te prende mais. E aí eu lembro de uma outra fase espírita de Allan Kardec, em que ele diz que a razão forte é só aquela que pode encarar, a fé é só forte, é só aquela que pode encarar fortemente e cara a cara a razão em todas as épocas da humanidade. Encarar a razão não é subjugar a razão, não é ignorar a razão, é encarar e dizer: razão, eu te respeito, você é muito importante para mim. E eu dependo de você para boa parte das minhas coisas, mas você não é tudo para mim. Existem coisas em mim que superam a sua capacidade de entendimento. Elas não vão contra você, mas elas são superiores à sua capacidade de entendimento. Por exemplo, Deus. Se a gente for ler o Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o conceito de Deus é um conceito que é interrompido, porque ele não pode ser entendido através de perguntas e respostas. Ele precisa ser entendido através da vivência, através da emotividade, através da experiência espiritual de cada um. Então, o conceito de Deus encara a razão frente a frente, significa que ele não tem vergonha da razão, mas ele não se subjuga à razão. E é nessa fase que a gente entende isso, que existem coisas além da razão, e eu liberto o meu pensar. Logo depois eu passo a libertar o meu sentimento. E aí eu passo a não me importar com o que as pessoas vão sentir sobre mim. Por quê? Porque eu já começo a ter a integral noção de que a minha contribuição ao mundo não pode estar amarrada pelo entendimento emocional das outras pessoas. Que a criatividade emocional, a espontaneidade emocional é essencial para que eu consiga transformar o mundo. Sem isso, eu vou ser apenas mais um a repetir aquilo que eu ouço do mundo em termos emocionais. Essa é a fase que a gente diz que
Ele faz o que é necessário. Faz o que é necessário. Ele se concentra naquilo que é necessário fazer. E aí você vai ver que no mundo do trabalho, por exemplo, a pessoa lá por volta dos seus 50, 55 anos, está realizando realmente o que é necessário. Eu tive uma vez um chefe que dizia para mim, eu quero trabalhar pouco. E ele trabalhava muito. Mas, vendo aquilo, naturalmente eu perguntei para ele, mas você quer trabalhar pouco, mas você trabalha tanto? Ele disse, não, mas eu quero fazer certo da primeira vez. Então eu quero trabalhar pouco. Eu não quero fazer 3 vezes a mesma coisa porque eu fiz errado. Eu quero fazer o que é necessário. Eu quero cometer erros novos. Não quero cometer erros velhos. Essa fase você começa a entender isso, a necessidade de você cometer novos erros. E de aprender com eles e de ensinar e melhorar o mundo com eles. E segue-se, naturalmente, a chamada fase intuitiva, né? Que é o setênio aí dos 56 aos 63 anos, o finalzinho aí do outono. Né? O que é o outono? O outono é aquela fase em que as folhas caem e a árvore se deixa desfazer para adubar a terra ao seu redor. Então, nessa fase do outono, quando você vai libertando o seu pensamento, você contribui com o pensamento, libertando o seu sentimento, você dá a sua contribuição sentimental, e libertando a sua ação, o seu querer, a sua dedicação, o seu trabalho, o seu labor, você vai dando o seu toque pessoal na humanidade, sem amarras. Até que, passando ali dos 63 anos, a gente chega no inverno, né, em que a pergunta muda um pouco, eu já estou liberto do pensamento, da emoção e da ação, e eu não estou mais perguntando, não estou mais vendo o mundo bom, belo e verdade, não estou namorando com o mundo mais. Eu não estou mais enfronhado no mundo, querendo dominar o mundo, saber tudo, conhecer tudo, viver tudo, crescer profissionalmente a todo custo. Não é mais isso. Não é mais também uma busca de melhorar o mundo. Eu já dei a minha contribuição ao mundo, vou continuar dando. Mas a minha pergunta passa a ser: como eu vou ter paz interior? E aí não é mais o meu corpo físico como na primavera, não é mais o meu corpo vital, calor como no verão, não é mais a doação através do perispírito, da comunicação, da interferência com os outros. Aí eu já estou na minha alma, no meu espírito, no sentido puro. E aí eu estou parando para pensar, avaliar a minha vida e verificar como é que eu vou me transformar a partir da experiência que já começa a deixar de existir. Porque nessa fase eu estou mais perto da morte do que do nascimento. E aí, no inverno, as referências passam a ser o mundo interior, o altruísmo e a morte. E isso a doutrina espírita tem uma contribuição assim formidável, porque a morte, para a doutrina espírita, é exatamente o que o inverno é para as plantas. Ela é uma transformação, ela é uma hibernação. Ela é uma oportunidade daquele espírito se voltar para dentro de si e aproveitar todo o período dessa curta estação da vida para que ele possa progredir. E aí no final do inverno, o físico já bastante degradado, mas o emocional e o espiritual altamente impulsionados, caso nós tenhamos feito uma boa reflexão durante a vida, né? Vem o fenômeno da morte. E, exatamente como na encarnação, a morte não é um momento, ela é um período. Só que na encarnação a gente sabe que esse período,
que é chamado pela doutrina espírita de perturbação, esse período ele não demora 9 meses, ele não tem uma duração fixa. Ao contrário, a duração é altamente variável. Os espíritos dizem que esse período de perturbação pode demorar poucos segundos. Ou seja, aquele espírito absolutamente lúcido que o corpo cai e o espírito entende na hora aquilo que aconteceu e prossegue trabalhando. Até aquele espírito altamente endurecido, que tão ligado ao corpo que é, não consegue se desvincular da vida física e pode ficar milênios com aquele pensamento, vivendo ainda uma vida que não é espiritual. Então, as estações do mundo físico, aqui divididas em setênios ou em períodos de 3 setênios, passam sempre pela primavera, verão, outono e inverno. No mundo espiritual, nós temos algo muito parecido, né? A gente está saindo da nossa caixinha que o corpo coloca e a gente tem um período de despertar, que vem logo depois da morte. E às vezes ele se confunde com a morte. Algumas vezes o Divaldo costuma dizer assim: morreu, mas não desencarnou. Por que essa diferença? É uma diferença sutil, porque é o corpo que morre. A desencarnação é um processo espiritual. Então, a desencarnação ela vem sempre depois da morte. A morte pode demorar, a aceitação da morte, mas depois você tem que se livrar. No campo do pensamento e no campo dos fluidos ou das energias, ou se queira como chamar, você tem que se livrar daquela estação que já acabou, para que você possa passar para uma nova existência, agora sem o corpo físico. Nesse período de despertar, então, que às vezes acompanha, né, esses de segundos a milênios, você já tem um espírito lúcido, pelo menos sabendo que está desencarnado. E aí começam as estações. De novo, primavera. Esse espírito no mundo espiritual começa a perguntar: onde eu estou? É muito comum a gente ler e vivencia isso nas nossas reuniões mediúnicas, espíritos que já sabem que estão desencarnados, mas estão profundamente confusos. Eles já saíram da perturbação, mas eles ainda não estão adequados àquela nova vida. É exatamente o que acontece quando a gente encarna. É o período de namoro com a nova vida, o período de adaptação a essa nova vida, é a primavera noturna. E nesse período, a gente vai ter muitos relatos de colônias espirituais e de hábitos terrenos. Da mesma maneira que a criança tem hábitos espirituais, o recém-desencarnado tem hábitos terrenos. Aí a gente vai vendo que as colônias espirituais têm sopinha, tem casinha. Nada disso é necessário no mundo espiritual. O mundo espiritual não tem casinha nem sopinha. Mas existe. Por que que existe? Fizeram um mundo físico no mundo espiritual. Por que que os espíritos superiores construíram esse meio termo, esse meio do caminho? Porque nós não conseguimos nos libertar com facilidade da nossa referência física. Se você vai no livro dos Espíritos, não tem referência a colônias espirituais. Porque aqueles espíritos que ali estavam completamente libertos daquelas ideias terrenas e não passaram pela necessidade dessas colônias. Mas grande parte das pessoas, e tem que agradecer quando vai para uma colônia espiritual. Vai para nosso lar, agradece. É o plano, nosso lar é o mundo espiritual? Não é. É, mas não é. É uma corruptela do mundo físico criada no mundo espiritual para receber espíritos altamente materializados. Então, nesse período, a gente vai ter muitos relatos em que a referência ainda é o mundo físico, mas você já está no mundo espiritual, namorando com essa nova vida. Vocês veem que aí não tem uma duração fixa, né? E aí passa a ter a questão dos setênios, passa a não fazer sentido. Depois chega o verão,
né? E aí a gente vai vendo também nos livros, né? Aquele momento em que as memórias começam a voltar e que as ideias se tornam claras. E o que acontece com as narrativas, tantas e tantas narrativas que a gente tem dos espíritos nessa fase? O espírito quer trabalhar, ele quer ser útil, ele quer fazer alguma coisa, me dá qualquer coisa para eu fazer, né? Vocês não lembram no nosso lar? O espírito quer fazer qualquer coisa, ele quer se doar, ele não quer perder tempo, ele perdeu tanto tempo, ele quer se doar. É exatamente a fase do verão na vida física, que o espírito quer trabalhar, que ele quer se dedicar, que ele quer conhecer tudo. Isso acontece também no mundo espiritual. E aí, nesse período, a grande pergunta é: em que eu posso ajudar? Ele quer fazer. Ele não quer se preocupar com reencarnação, ele não quer se preocupar com o funcionamento do universo, nada disso. Ele quer trabalhar. E aí esse espírito passa a buscar como referências o local em que ele está. A referência dele deixa de ser o mundo físico. Ele, quando começa a trabalhar, ele já não quer mais viver no mundo físico. Eventualmente ele vem visitar as pessoas queridas, mas ele não vive mais no mundo físico. Ele passa a se integrar no ambiente em que ele está. Aí ele deixa de ser um atendido da colônia e passa a ser um trabalhador da colônia. E algumas vezes ele sai da colônia. Ele não precisa, ele perde a referência do mundo físico, as memórias e as ideias dele ficam tão claras que ele começa a viver realmente a vida no mundo espiritual. Trabalha naquela colônia, mas não está vinculado a ela. Então ele passa a viver mais como os espíritos da codificação dizem, uma vida mental. Agora, a gente não consegue imaginar uma vida mental. Até quando eu estava falando em colônia espiritual, todo mundo imagina, né? A casinha em cima da nuvenzinha, tal, legal. Falou em vida mental, é complicado, porque a gente ainda tem a referência do mundo físico, né? Depois chegou o outono. Esse espírito agora já trabalhou, já se enturmou, já conhece, já tem as memórias avivadas e já sabe o que ele precisa fazer. Então ele aí não é mais em que posso ajudar, né? Eu quero aprender e eu quero progredir espiritualmente. Começa a ter a necessidade de progresso. O trabalho por si só não é mais suficiente. As perguntas mudam, porque muda a estação. Aquele calor, aquela vivacidade do verão, ele passa para a necessidade de adubar a terra dele próprio, não mais a terra dos outros, mas a terra dele próprio. Acaba, claro, ajudando aos outros, mas ele começa a pensar que ele precisa fazer alguma coisa, não para a colônia, mas para a vida espiritual dele e dos outros. Não é mais o local onde ele está, a referência dele agora é a vida espiritual como um todo. Ele começa a enxergar as encarnações, as desencarnações, as relações das pessoas, e aí ele começa a ser preparado para retornar. Mas ele ainda não participa dessa preparação. Ele começa a ser orientado, vai por ali, vai por aqui, responde às perguntas, coloca outras perguntas, e esse espírito então começa um processo de reflexão e de doação para ele próprio, para a essência dele. Até que no inverno ele tem o mesmo processo da vida física. É quando as folhas secam e ele se volta para si. E aí as novas, não é mais novas ideias que aparecem, né? Mas são novas disposições íntimas. Fala, olha, eu já entendi que eu preciso progredir. Eu já entendi que esse progresso é feito através de uma nova encarnação. E aí no inverno ele diz assim, eu quero ir. Eu quero secar de novo, eu quero me transformar de novo, eu quero morrer de novo para nascer de novo, para poder progredir. E aí não é mais a ideia racional do progresso, mas é a vontade firme de querer mudar. E quando essa vontade nasce, não mais as ideias, mas as disposições íntimas,
ele começa a tomar parte do planejamento do seu futuro. E aí ele começa a planejar, junto com os espíritos mentores, a sua nova encarnação. E nessa nova encarnação, ele começa a enxergar a necessidade que ele vai ter. E é nessa fase que o espírito pode escolher vir com severas limitações físicas. Ele pode escolher vir junto de pessoas que ele detesta, para que ele possa progredir. Porque ele não enxerga mais a vida espiritual. Ele não enxerga mais o local em que ele está. Ele não enxerga mais o mundo físico. Ele já está enxergando o universo. Já está enxergando a vontade de Deus se fazendo presente nele. Então, ele se dispõe a secar para que ele possa transformar e renascer. E se a gente pegar essas estações, né, aí ele vai fazer o planejamento do seu retorno. Se a gente pegar essas estações do espírito, a gente consegue colocar aí a biografia diurna em cima, a biografia noturna ali embaixo. Tá? O encarne passando da noturna para a diurna e o desencarne passando da diurna para a noturna. E é um contínuo. Ali não sei se dá para ver, mas tem um sol em cima e uma lua embaixo. É um símbolo de que a lua abraça o sol, ou que as biografias diurna e noturna, elas são altamente correlacionadas. E a gente vê uma repetição: primavera, verão, outono, inverno. E depois, primavera, verão, outono, inverno. E depois, primavera, verão, outono, inverno. Diurna e noturna. Diurna e noturna. Na primavera a gente vai ver a beleza, o aprendizado e a adaptação, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. No verão, a gente vai ver o calor, a luta e a empolgação, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. No outono, a gente vai ver o adubo, a gente vai ver a sabedoria e a gente vai ver a reflexão, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E no inverno, a gente vai ver a nudez. É o espírito se desnuda para se permitir transformar. A gente vai ver a iluminação e a gente vai ver a renovação. Primavera, verão, outono, inverno. Esquentando toda a gente, o dia inteiro se ilumina. As crianças só pensam na piscina, nas praias um calor total e pode até cair um temporal. Verão, verão, é verão, verão, é verão. Todo ano ele vem e volta no ano que vem. Vem acalmando, vem
resfriando, é a natureza se renovando. Os parques mudam colorido para tons de vermelho e marrom. As folhas caem, mas tem um motivo, renascer é sempre bom. Outono, outono, é outono, outono é outono. Todo ano ele vem e volta no ano que vem. Vem de mansinho soprando um ventinho, vem de supetão soprando um ventão. Tudo esfria e vem a neve, as plantas aproveitam para entrar em greve. A ponta do nariz fica gelada e é bom agasalhar a criançada. Inverno, inverno, é inverno, inverno é inverno. Bom, esse é um clipe do grupo Palavra Cantada, né? Ele é de setembro do ano passado, ele está disponível aí no YouTube, nesse endereço. E para quem quiser, essa palestra está disponível nesse endereço, tá? Fez todos esses slides, é só vocês entrarem na internet, pegarem, está disponível para vocês. Eu queria dizer para vocês aqui como mensagem final. Quando a doutrina espírita me permitiu entender isso que eu apresentei hoje, quando a doutrina espírita me permitiu ver que a vida espiritual tem um encadeamento da vida física, da vida errante, da vida física, da vida errante, da vida física, da vida errante, e que isso é harmônico, e que isso é lógico, e que isso é bom, e que isso tem um propósito, eu me senti liberto internamente. Então, a forma como eu procurei organizar isso em 50 minutos, é claro que de uma maneira superficial, é para que vocês passem essa mensagem à frente, que a doutrina espírita tem por finalidade integralizar o ser humano no seu conhecimento, na sua emoção e na sua vontade. Muito obrigado, tenham uma boa tarde, fiquem em paz.